Olá, vamos lá, pessoal. Para essa próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre a dinâmica da adoração. Nós já aprendemos quem é o Deus a quem adoramos, o que é a adoração. Agora, como essa adoração acontece? Existem duas dinâmicas que são muito importantes para a adoração. Essas dinâmicas são a motivação e a direção para a adoração. O que é a motivação? A motivação da adoração. Por que eu adoro a Deus? O que me move, o que me leva a adorar a Deus? E aí eu quero te dizer de uma forma muito clara, se a sua motivação para adorar a Deus não for simplesmente a gratidão, essa motivação está errada. Então, entenda isso. A motivação para nós adorarmos a Deus é a gratidão a tudo que Ele fez. A adoração ela precisa nos colocar em contato com Deus de uma forma que nós possamos falar tudo para Ele, de uma forma que nós possamos expressar a nossa maior gratidão, a nossa maior alegria, também de outra forma expressar os nossos medos, as nossas angústias, aquilo que está dentro de nós que a gente acaba não revelando para ninguém também. Essa motivação nos leva a conhecer a Deus, a nos aproximarmos de Deus e, consequentemente, sermos transformados por Deus. Então, a primeira dinâmica da forma como a adoração pode ocorrer na nossa vida é com a motivação correta, com a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. E a segunda motivação, a segunda dinâmica da adoração é a direção. Ou seja, o que é a direção? É a reverência, é o respeito àquilo que Deus tem feito, a forma como Deus tem se manifestado, né? E muitas vezes a gente entende que essa reverência ou que esse respeito se torna, principalmente quando a gente está no meio dos cultos, se torna até um pouco tedioso ou um pouco monótono demais estar na presença de Deus dessa forma. Mas, na verdade, ela se torna tão emocionante à medida que a gente consegue compreender quem é a pessoa de Deus e como Deus se manifesta e se revela, e, consequentemente, qual direção Ele nos dá, que o fato disso se tornar mais emocionante nos leva cada vez mais a compreendermos o que Deus está fazendo no meio do processo. Então entenda isso. Às vezes o silêncio ou o louvor ou a forma de nós adorarmos pode até ser um pouco informal, mas isso nos leva a uma direção dada pelo Espírito. Isso nos leva a compreender e a perceber a forma como Deus está se manifestando no meio da igreja. Então são essas duas as formas dinâmicas que a gente tem, a nossa motivação e a direção que o Espírito dá. Quando nós nos motivamos da forma certa, gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, consequentemente o Espírito nos dá uma direção nova, revelada pela pessoa dele e que nos leva a um caminho e a uma vida cada vez mais transformada.